Santo tem a liberdade de falar essa noite sobre a tua igreja, Pai. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode sentar um minutinho, amém? Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu ontem estava quase sem conseguir falar. Eu até mandei uma mensagem para o Johnny, falei, para o pastor ali, estou profetizando na vida dele. Falei, rapaz, minha garganta tem que melhorar, porque senão minha esposa prega e testemunha lá também. Nós fizemos um propósito com Deus, de onde Deus nos levar, minha esposa, a contar um pouquinho do testemunho dela, de como que Deus fez. Quero agradecer o pastor aqui, amém? E esse homem aqui prega, irmão, a gente se vê apertado ministrar a palavra aqui. Eu já tive a oportunidade de ver ele ministrar. Tem uma ministração tremenda, mas Deus usa. E do outro lado aqui também temos outro aí que não é fácil. Tem o Márcio que vem ali, né? Márcio também Deus usa tremendamente, pastor lá para cantar. Então, Johnny, então, meu Deus, só bênção, né? Louva a Deus pela vida do pastor Márcio, pela vida da sua esposa, sua filha que está ali. Que Deus o abençoe. E é Deus que nos trouxe aqui para... Há pouco falei com o pastor, olha como que Deus faz, né? Nos encontramos de volta aqui para adorar a Deus, amém? Tenho um carinho muito grande pelos pastores. O pastor Márcio foi um dos pastores que, na época que nós estávamos passando por essa prova, o pastor Márcio estava junto com a gente, a esposa dele, a família, e outros pastores que nós o conhecemos na caminhada. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui. A verdade é que não é fácil, como disse a minha esposa, e eu tenho certeza, se eu perguntasse para o pastor Assis, que já inaugurou igreja, já abriu igreja, já fez missão lá naquele lugar lá onde é que também é quase igual à África, se não é parecido, esqueci o nome lá, Piauí, irmãos, o pastor Assis tem uma história tremenda, né? Também conhece muito o que é a missão. Eu louvo a Deus por tudo que Deus faz. Amém? Se me permitir, vou falar um pouquinho. Quando eu estava trabalhando em Ibema, na igreja, isso ainda, a minha esposa estava por esse processo, que ela falou que, eu disse ali para o pastor Assis, que um pastor ligou para mim e falou, Deus está trabalhando na vida da tua esposa. Eu falei, o quê? Trabalhando na vida da minha esposa? Esse homem nem sabe, porque a minha esposa... Irmãos, tudo que eu fizer aqui, eu louvo a Deus pela esposa que Deus colocou do meu lado. Então a minha esposa nunca demonstrou, pastor, de forma alguma que ela pensava um dia em parar. Nunca ela demonstrou isso para mim. Tanto é que eu a recebi um dia antes dela ser internada, o pastor Márcio, a missionária Keila, esteve lá em casa, eles comeram um risoto lá em casa e ela que tinha feito. Um dia antes dela ir para o hospital. E ela guardou isso, ela tinha falado... E eu sabia das provações que nós estávamos passando, eu sabia de como as mulheres, como as irmãs tratam bem a esposa do pastor. Diga amém, irmãs, amém? 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 Isso, diga amém. Ser esposa de pastor não é muito fácil, não, né? Mas, amém, Deus te chamou, amém? Deus vai te capacitar. Mas não peça muita paciência, senão Ele vai enviar a tribulação, amém? E aí é o trabalhar de Deus. E naquele processo, aquele pastor falou para mim, mas fica tranquilo, Deus vai entrar com providência na vida dela, ela precisa falar com Deus. Eu falei, pastor, amém. A minha filha estava junto, coloquei um áudio, mas eu não sabia que ela pensava que já estava na hora de parar. E aí quando ela estava no hospital, como ela disse, irmãos, eu estava numa campanha no monte, estava sozinho orando no monte. Nessa época eu conheci o pastor Márcio, e o outro pastor, que era o pastor presidente das igrejas, a qual nós congregamos junto, que também o pastor já conhece, né? Então, nós passamos um bom tempo, pedi a bênção do meu pastor, preguei na igreja onde eu a conheci, saí debaixo da bênção de Deus, e eu louvo a Deus porque tudo que Deus tem feito na minha vida, são coisas que eu fico pensando, Deus, é só Tu para fazer isso mesmo, o pastor Assis está comigo aqui, é só Deus, não tem outra explicação, amém? Esse homem aqui, Deus tem falado muito na vida dele, e eu trouxe, não sei como que Deus trabalhou, né? Mas só um pouquinho. Está aí o Daiso, levanta a mão, Daiso, filho do pastor aí. No dia dos pais, o presente, o Daiso vem morar com o pastor, amém? E o pastor Assis, então, é nosso amigo, um pastor que Deus usou a minha vida para falar com ele.
E às vezes a gente não sabe como é que Deus vai trabalhar, mas Deus usou a minha vida para dizer que Deus ia fazer algo na vida dele, e eu vejo Deus cumprindo, Deus devolvendo aquilo que ele perdeu, Deus fazendo algo na vida do pastor Assis. E isso é Deus, irmãos. Quando Deus fala, está falado. Depois a minha esposa falou disso, mas eu falei para Deus: Deus, como é que eu vou fazer a obra sem minha esposa? Não tem jeito, Deus, essa mulher é tudo. E, irmãos, uma das experiências que eu tive, que quando eu lembro, elas mexem muito comigo, foi quando eu cheguei, a minha esposa tirou a aliança do dedo, entregou para mim, entregou todas as roupas dela para mim trazer, e eu vim para casa. Aí eu vim chorando, porque eu sabia que algo estava acontecendo ali. Eu cheguei para o meu pai e falei: pai, a minha esposa, pastor Moisés, meu pai também um homem de Deus, tremendamente usado por Deus. Falei: não sei, mas Deus acho que vai recolher minha esposa. A médica falou que dá 18 centímetros o câncer que ela tem, e que eles vão mexer, mas só Deus pode fazer algo. E Deus, abracei as minhas meninas ali, disse para ela: e aí, minhas filhas, como é que a gente faz? Não, pai, nós estamos contigo. E nós estávamos vivendo um momento que era necessário para conhecer um pouco Deus. Mas Deus fez o que falou aqui. Abriram ela, não acharam nada, mandaram voltar com 60 dias, ela voltou com 60 dias, o doutor Mateus ali no HU olhou para ela e disse: mas é você mesmo? Ela disse: é. Ele disse: mas não dá para acreditar que é você. E para a honra e a glória do Senhor, minha esposa está aí para adorar a Deus e foi curada literalmente, irmãos, amém? Então Deus é bom, é aquilo que o irmão falou. Quero agradecer os pastores, os irmãos, o John, o convite, tudo. Mas se nós for falar, então já estamos falando, né? Como eu disse, for falar tudo que Deus faz, né? E vamos continuar falando do que Ele faz. Mas eu também quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, que Deus colocou no meu coração, tudo a ver com amor, com missão, com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Quero que você se coloque de pé, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, amém? E eu sei que Deus vai me dar graça, minha garganta vai melhorando e nós vamos dando uns brados aqui, amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, do pastor dessa igreja, das irmãs, aquele que eu não falei o nome. Fico grato a Deus por te conhecer. Você também é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo, somos todos da mesma família, aqui não tem ninguém estranho, aqui não tem ninguém diferente, somos todos iguais na presença de Deus, amém? Aqui não tem o que é mais santo, aqui não, aqui quem é santo é Ele, e através dele é que nós vamos ministrar esta palavra. E se Deus te trouxe aqui, é porque Deus tem algo para falar com você, amém? Se você veio, você pode ter convidado mais alguém, mas não veio, então é com você mesmo que Deus vai falar. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, tem um versículo que me chama muito a atenção. Claro que o texto é longo, mas eu quero ler esse versículo, que é o que eu quero pegar como a base da palavra que Deus colocou no meu coração, que é aqui um versículo que tocou muito no meu coração, o versículo de número 3. Diz assim essa palavra. O texto diz: Jesus cura o homem paralítico, né? Algumas versões vai estar o homem de Cafarnaum e tal. Jesus cura o paralítico. Mas o que tem de engraçado, o que tem de interessante, o que tem que eu comecei a ver a história, e a gente começa a entrar e Deus, talvez alguém vai pregar esta palavra diferente, como Deus tem dado ao pastor Assis o dom da ciência, o dom da interpretação de texto, como tem o pastor também, que tem uma interpretação tremenda. Já vi ele ministrar algumas vezes, gostei muito, né? Ele pregou sobre o barquinho, e ele disse que tem que tomar cuidado com o barquinho, quem entra no barquinho da gente, entendeu? Mas o que é que faz? Então eu me lembro da mensagem, tem mensagem interessante, irmãos, amém? E eu gosto, sabe? Eu também fui seminarista, não sabia nem porque estava fazendo seminário. Eu não gostava de seminário porque eu era todo cheio, irmão do céu, tudo para mim, meu Deus, esse negócio, o povo vai tudo para o inferno. E o irmão disse: mas eu vou pagar um seminário, você vai fazer um seminário? Eu digo: eu não quero fazer, vou ter problema nesse seminário. Não, mas você vai. E eu fiz seminário, nem sabia para quê. Então assim, lá eu descobri como é gostoso quem conhece a palavra, quem discerne o texto e tal, entendeu? E é gostoso, irmão. Eu gosto do Pentecostes, expulsamos o demônio, oramos. O que Deus, irmão, o ministério é completo, só que cada um, Deus dá um dom. Cada um tem um dom aqui. Imagina se todo mundo fosse igual, todo mundo cantasse igual, né? Então o texto que eu vou ministrar, provavelmente você já tenha visto outros pregadores ministrar, mas o que Deus colocou no meu coração, o versículo 3 diz assim, ó: então vieram ter com ele,
trazendo um paralítico que era trazido por 4. Quantas pessoas trouxeram o paralítico? Repita mais alto. Quantas pessoas trouxeram o paralítico? 4, amém? Pode sentar. Quando eu li esta mensagem, a Bíblia, e aí o pastor Assis estava na Bíblia dele, eu olhei, ele já tinha um negócio interessante. O que Jesus fazia que chamava tanta atenção do povo? O que o povo queria estar perto de Jesus? E alguns vão dizer, alguns iam porque ele multiplicava, né? Onde é que ele chegava, podia as coisas estar tudo diferente, mas quando ele chegava algo novo acontecia. E quando eu li esta mensagem, a Bíblia diz que Jesus, ele entra em Cafarnaum e logo que Jesus, chegou um momento em que o pastor ali, tem mesmo um texto atrás, estava comentando com ele ali, que Jesus tinha que andar até mesmo nas escondidas, de repente tinha que, porque as pessoas já estavam procurando Jesus até mesmo para matá-lo, e sabiam que quando Jesus se reunia, não tinha como ocultar aonde Jesus estava. E nesta ocasião, Jesus estava em uma casa, e quando ele entra dentro daquela casa, a Bíblia diz que aquela casa foi enchendo aquela casa, ao ponto de ficar gente na porta, gente na janela, não tinha mais lugar para entrar onde Jesus estava. O povo estava tudo sedento, alguns que estavam ali para ouvir, outros estavam por curiosos, outros estavam ali, uns a dizer, de repente vai ter pão aí para multiplicar também, né? De repente o homem aí, de repente vai ter um vinho, não sei, mas eles estavam reunidos, e a Bíblia diz que ao esta casa está cheio, está vindo 4 irmãos para assistir este culto, e quando eles estão chegando para ver o culto, eles encontram um paralítico que já tinha muito tempo que estava paralítico do lado de fora, e eles olharam para o outro e disseram, quem tinha que estar lá dentro era esse homem, mas ninguém que entrou na casa, quando a casa estava vazia, teve compaixão de levá-lo. Então eles foram, mas não olharam para aquele paralítico. Quando eu olho nesta mensagem, me vem o amor que acabamos de ouvir os irmãos falando sobre o que o irmão falou, se não tiver amor, não adianta orar, e não quero aqui culpá-los, e nem dizer, quem sabe estavam todos precisando tanto que não viram o paralítico, quem sabe estavam todos sedentos de um milagre. Se eu não vou perder tempo, eu vou entrar para dentro da casa, e a casa está cheia, e agora eu vejo algo interessante, aqueles 4 homens chegaram e disseram assim, a gente precisa levar esse homem até onde está Jesus, e eu tenho certeza que veio alguém e disse assim, como é que vai levar o homem, não tem nem como entrar, olha lá como é que está a casa. Eu imagino eles olharam e disseram, poxa vida, é verdade, não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta, vamos deixar o paralítico aí, vamos deixar para uma outra ocasião, quem sabe outra hora Jesus nós dá certo. Foi isso que eles fizeram? Não foi isso que eles fizeram. Eles não foram vencidos pelos obstáculos. Eu quero trazer uma mensagem no seguinte texto, eu quero pregar 4 coisas que aconteceram dentro desse texto. A primeira que eu aprendo com esse texto é algo que me chama a atenção, e eu quero que você entenda que a primeira coisa que nós precisamos de ter é uma iniciativa diante de uma dificuldade, diante de algo. Não podemos ser vencidos pelos obstáculos. Os problemas que você está enfrentando não podem impedir você de receber o teu milagre nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas se depender nessa noite, diga, se depender de mim, nós vamos levar o paralítico lá para dentro hoje. Se depender de mim, a gente vai buscar. Quem sabe sozinho eles não conseguiam levar o paralítico, mas agora eu vejo 4 missionários que não tinham nome. A Bíblia não cita o nome destes homens, mas eu quero fazer questão de relembrá-lo, vocês nessa noite, que a primeira coisa que eu daria a esses homens, os 4 homens do amor, os 4 homens que no seu coração havia algo dizendo, hoje, se depender de mim, se depender de você, nós vamos chegar e vamos levar esse homem até onde Jesus está. É claro que eles sabiam que Jesus, quando entrava numa casa, não era uma oração rapidinho e já ia embora. Jesus demorava nos seus sermões, Jesus demorava nas suas mensagens. Eles disseram, a gente vai conseguir levar. E agora eu vejo alguém dizendo para ele, mas levar como? Não tem como entrar, não tem como chegar. E alguém diz, nós temos que tomar algo diferente, nós temos que, olha a iniciativa desses homens. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer te dar uma iniciativa. Está com vontade de fazer algo? Não olhe para os obstáculos, faça. Não olhe para as dificuldades, faça o que Deus te chamou, porque Ele vai sustentar, Ele vai cumprir a sua palavra em nossas vidas. Eu quero imaginá-lo então, um olhando para o outro, e o outro disse assim, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar uma cama bem ajeitada, amarrar algumas cordas, e nós precisamos levar o homem até onde Jesus está. Alguém olha assim, mas o que você vai fazer? Assim, você não conhece alguém aí próximo que tem uma escada? Eu imagino
imaginei nós subindo no telhado, e quem sabe alguém olhou, rapaz, mas subir um telhado não é perigoso, não vai cair daí de cima, o homem já está aí no chão mesmo, vai complicar, subir no telhado, descobrir telhado, ah não, isso não é coisa para crente não. Quem quer ver milagre não vê dificuldade, quem quer ver milagre não vê o problema, não questiona. Deus, o mesmo Jesus que eu estou pregando aqui, foi aquele que chegou e disse para Marta, Marta, eu só preciso que alguém remova a pedra. Se remover a pedra, Lázaro sai lá de dentro. E eu quero dizer que tem muito crente que não faz a parte que o irmão falou. Aquilo que é para você fazer, você faz. O possível você faz. Chegar na igreja é com você, daqui para frente é Ele. Quem vai fazer o milagre é Ele, Ele está presente aqui em casa. Então eu quero dizer para o irmão que está do teu lado, quem sabe olhe para ele e diz assim, irmão, toma uma iniciativa, você vai ver que vai mudar. Diga para ele, toma uma iniciativa. Quer ver um milagre? Então toma uma iniciativa. Eu não sei o que você precisa para provocar algo em Deus. Olha rapaz, eu estava olhando, a Bíblia diz que Simeão estava lá no meio do lagar. Quando nós olhamos a história da Bíblia Sagrada, nada, irmão, acontece se você não se esforçar. Precisa você fazer a diferença. Aí eu imaginei aqueles homens dizendo assim, se foram tirar ideia com alguém, diz assim, viu, eu estava pensando de nós arrumar uma escada, subir lá em cima e descobrir o telhado. Alguém disse, rapaz, mas descobrir o telhado, você sabe mais ou menos onde é que Jesus está? Será que vai dar certo descobrir? Será que vai largar a cama perto dele? Imagina, não é? Quando você vai falar em fazer, mas rapaz, não vai dar certo, isso aí não funciona. Mas sabe o que é que eu aprendo com essa palavra que eu quero deixar para você? O crente, ele tem que ter perseverança. Vai vir palavra para tentar desanimar. A primeira coisa é uma iniciativa, a segunda você tem que perseverar, senão o milagre não vai acontecer. Amém? Então essa é a primeira coisa. Então vamos tomar uma iniciativa, vamos fazer algo. E depois eu vejo esses homens sendo perseverantes. Vamos perseverar agora. A gente não vai deixar os outros falar para a gente que não vai dar certo. Você acha, irmãos, que aquele pessoal olhou para ele e disse, rapaz, esses homens é doido. Esses homens são loucos. O homem já está em cima de uma cama, agora vão tentar subir num telhado. Mas aqueles 4 homens estavam decididos naquele dia a ver esse milagre acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? A gente vai fazer uma visita sozinho para um irmão que está parado. Parece que não gera tanta comoção. Mas imagina o pastor Márcio, o pastor Assis, o pastor Eliseu, o pastor Jonah, chegando lá na casa do Jacques. Jacques, como é que você está? Você está bom? A gente veio para orar com você aqui, homem. Amém? Como é que é a reação de você chegar em quarto? Rapaz, eu pensava que o povo nem gostava de mim. Imagina o paralítico dizendo assim, mas eu pensei que ninguém ia olhar para mim. Eu pensei que ninguém ia ver eu nessa situação, irmão. Quando a Bíblia fala sobre o amor, irmãos, é um amor incondicional. Esses homens mostraram dentro de si o que realmente era amá-lo. Esse homem disseram, não, hoje se depender da gente vai ter milagre. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim, se depender de mim hoje você vai levar o teu milagre. Se depender de mim hoje você vai receber o teu milagre, porque eu vou perseverar. Eu sei que o Senhor vai fazer um milagre extraordinário. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não parou de realizar milagre, que as mãos dele não estão encolhidas, Ele continua estendida. E nessa noite eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido para fazer a obra. Quem sabe tentaram te parar, quem sabe tentaram te trazer uma palavra de desânimo, dizendo para você não dá mais, para você não adianta, para você não tem jeito. Mas eu vim aqui dizer para você nessa noite, para você tomar uma iniciativa na tua vida, no teu ministério, na tua chamada, no teu louvor, e você se levantar nessa noite na presença do Senhor, porque tem milagre chegando na tua casa. Tem milagre que vai entrar através de você. Jesus estava lá na casa, o paralítico estava do lado de fora da casa. Para que o milagre acontecesse, o paralítico tinha que chegar aonde Jesus estava. Jesus entrou nesta casa, eu não sei, mas é provável que esse homem poderia, eu não conheço, não sou muito pesquisador de história, mas imagina, pastor, assim, que de repente esse homem estava por ali, quando Jesus entrou naquela casa. Mas ele entrou na casa e o paralítico estava lá do lado de fora, sem poder caminhar. Imagina alguém dependendo dos outros. Imagina alguém, irmão. Os paralíticos, a Bíblia cita muito sobre pessoas que foram curadas. Nós temos o texto que a Bíblia fala quando Pedro e João estavam indo para o templo orar.
Outra passagem tremenda que me traz algo diferente. Quando eu olho a passagem de Pedro e João, estava indo orar no templo, e ali está o homem pedindo esmola. E esse homem estava ali há mais de 40 anos, irmãos. Era muito tempo para alguém paralítico estar em um lugar. Era muitos anos, né, pastor? Há mais de 40 anos, esse homem estendia a mão e pedia para alguém. Ele era o quê? Ele era paralítico. Mas agora está indo ali Pedro e João também. Eu imagino que, como é gostoso quando você tem coragem, quando você tem atitude. Jesus quer que nós sejamos nessa noite, como a minha esposa disse, Deus precisa de alguém que tenha coragem. E Ele falou na sua palavra, quando Ele disse para Josué, Ele disse: Josué, você tem que ser corajoso. Então deixa eu te dizer uma coisa para você, tenha coragem. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que você precisa fazer para gerar um milagre, mas nessa noite eu quero que você saia daqui dizendo: o milagre vai acontecer se depender de mim. Eu não sei, os obstáculos não vão me parar. Então quando eu falo dessa iniciativa desses homens, eu aprendo então que nós cristãos temos que tomar uma iniciativa. E tomar uma iniciativa às vezes não é fácil. Vai ter pessoas ao contrário da tua iniciativa. Mas será que vai dar certo, pastor? Será que isso aí funciona? Eu vi alguém tentar fazer e não conseguiu. Já contou um sonho, tudo empolgado para alguém, o cara chegar e jogar, pá, acabou. Você é todo empolgado, eu vou levar o pai, levar como, rapaz? Não entra. Eu tentei entrar, não consegui, está tudo trancado. Todo mundo tentava pelo mesmo local, mas eles não tinham a visão que esses homens tinham. A diferença deles é que esses homens tinham visão. Deus quer te dar uma visão celestial nessa noite, para você não ficar olhando como os outros olham. A tua visão vai ser além. Eu quero ver esse homem caminhar nessa noite. Eu não vou importar porque vão falar de mim. E às vezes a gente chega todo empolgado a contar para alguém diz: rapaz, não vai dar certo. Mas eu vim aqui dizer para você: persevera, confia no Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado: seja perseverante. Seja perseverante, não desista. Acredite. Persevere. Vai vir luta? Vai. Mas o Senhor, Ele vai te fazer vencedor. O pastor disse aqui que Jesus disse: vocês vão ir e eu vou estar com vocês. Esse culto hoje realmente Deus está falando desde o início conosco. Ele está trabalhando com a gente, Ele está mexendo nas nossas emoções. Ele quer falar para nós: ei, você é o maior missionário que está aqui nessa noite. Você nessa noite que Ele ainda ressuscita sonhos. Se você tem vontade de fazer a obra de Deus, levante a mão, deixa eu só ver. Se você ainda tem vontade de fazer algo para Deus, levante a mão. Eu quero ver você com a mão levantada. Pastor, eu tenho desejo de fazer algo para Deus. Se você tem desejo de fazer algo para Deus nessa noite, eu quero te dizer que eu vim aqui só para trazer esta palavra, dizer: ei, pois o Senhor ainda conta contigo para esta batalha. Então você vai nessa noite receber coragem. Você vai nessa noite tomar uma iniciativa e você vai perseverar, porque vem algo diferente para a sua vida nessa noite. Agora, quando a gente olha, outra coisa que eu aprendo com esta palavra que esses homens tinham, então, eles tinham uma iniciativa, nós vamos ver o milagre. Eles tinham uma perseverança, eles não foram vencidos pelo obstáculo. Para a terceira coisa que eu vejo tão interessante na vida do crente, isso aí você tem que ter. Eu tenho isso aí, amém? Quem me conhece sabe que eu tenho. O que eu vou falar eu tenho. As outras aí eu tenho também, mas essa eu acho que eu sou mais. Essa o pastor Assis até vai dizer: eu conheço, ele tem o Márcio, os outros aí. Uma coisa que você tem que ter: ousadia. Ousadia. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Você tem que ter ousadia. Então, quando eu aprendo com esta palavra, que eu vejo então, meus amados e queridos irmãos, que eles tinham dentro de si a iniciativa, a perseverança, mas agora, ser ousado é você descobrir a casa dos outros. É ousadia isso aí. Rapaz, descobrir a casa dos outros, dá para entender? Que crentaiada louco. Tem 4 crentes fazendo barulho aí. Se o que está fazendo? Rapaz, eles estão com uma cama amarrada e estão dizendo que esse paralítico vai ser curado hoje.
Isso é crente ousado. Os problemas não podem deter você. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que se você tem ousadia de Deus, vai haver algo diferente. Deus quer te dar uma visão, não daqueles que entraram e viram o paralítico, mas aqueles que disseram: olha, se não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta, eu não sei, mas se depender de mim, eu vou hoje, eu quero ver esse homem caminhar. E o outro homem: se eu vou também. E o outro: se eu vou também. Era 4 crentes cheios do Espírito Santo. Era 4 crentes diferentes que vieram para fazer a diferença. Deus te chamou para isso nessa noite. Deus te chamou para algo novo na tua vida. E aí eu imagino um crente ousado. Crente ousado é aquele que quando diz vamos fazer, diz vamos. Se depender de mim, vamos. Vamos abrir um trabalho, vamos. A honra pertence ao Senhor. Mas o pastor Márcio, eu só precisava que alguém dissesse para mim: pode fazer um culto aqui na área. Então vamos começar na área e depois vem um salão. E assim o Senhor tem feito. Aonde o Senhor me enviar, eu disse: Deus, eu não empurrarei nenhuma porta, mas a porta que o Senhor abrir, eu entrarei por ela. Porque eu sei que a porta que Deus abre, pode entrar, que Deus é contigo. E aquilo que nós fazemos é para Deus. Aquilo que você fez na obra de Alai de Codebraia Sébia. Deus manda eu lhe dizer, Márcio, levante a tua mão e deixa eu profetizar para a sua. Pode levantar. Deus manda eu lhe dizer nesta mensagem que o que tu semeou, o que tu plantou foi para Deus. O que tu fez na obra foi para Ele. O tempo que Deus deixou você ali foi dele. Então o Senhor diz para você, filho, nessa noite, que ainda está de pé a promessa na sua vida. Deus não te chamou para ser membro de banco. Você sabe disso, que se tu ficar aí tu não aguenta. Deus te chamou para testemunhar, falar que a cocaína não tem mais poder do que o sangue do cordeiro. Deus te chamou para dizer para o traficante que de lá o Senhor vai tirar e vai fazer dele um pregador. Eu vejo Deus dizendo para você: ei, eu estou renovando as tuas forças, eu estou renovando as tuas forças. Deus te tirou de lá, esposa do Márcio, pega na mão dele aí, só um pouquinho, segura na mão dele. Deus lhe tirou de lá, foi para algo novo, e o Senhor diz: ei, toma uma iniciativa, seja perseverante, seja ousado, porque eu te chamei. Se eu te chamei, a chamada que eu tenho, ninguém vai poder pará-lo. Lemaia sei de calabás, de coldebrai de ramandubifácia. Eu não temo de falar aquilo que Deus manda, porque eu sei que se eu não falar, Deus me cobra. Você vê o pastor Assis hoje, o pastor Assis é testemunha. Um dia esse homem entrou na igreja que eu estava ministrando, e hoje o motivo que me dá alegria de estar trabalhando com o pastor Assis é que o pastor Assis um dia entrou na igreja, pastor. Ele entrou barbudo, uma carteira de cigarro aqui na camisa, cheio de tatuagem, uma camisona do exército, um brincão na orelha. Ele entrou e sentou no último banco, pastor Assis. E Deus falou para mim assim: eu tenho algo na vida daquele cara. Eu falei: Deus errou o alvo. O cara de brinco, barbudo, carteira de cigarro, dizer que Deus tem algo na vida desse cara? Não tem. Mas eu estava ali pregando e eu sei o que Deus fala, e eu levantei e disse: eu preciso dizer algo de Deus para o Senhor. Levante a sua mão. E eu comecei a profetizar para ele, e Deus estava falando coisa tão bonita para ele, que eu falei: não é, Deus, eu estou aqui sofrendo, nada disso Deus está falando para ele. Ele chegou barbudo, cabeludo, o crente pensa assim, barbudo, cabeludo, com a carteira de cigarro. Eu falei: venha para frente. Ele veio, e eu comecei a entregar algo de Deus, e eu falei: ou eu estou louco, ou Deus agora, não sei. Para mim não falou nada, para ele tem tanta coisa bonita. Vai restaurar, vai levantar ele, vai fazer isso. Eu falei: mas que Deus é esse? Que Deus ainda vai dar algo novo, e que vai vir até dinheiro para ele. Eu falei: não pode. Eu falei: eu vou perguntar pelo menos se esse homem foi crente alguma vez na vida, porque eu não conhecia. Era a primeira vez que ele entrava na igreja, e ele estava fazendo um serviço em Ibema, e ele era de Cianorte. Nem imaginava, nunca tinha visto Assis na vida, nem sabia quem era Assis. Aí eu parei e perguntei para ele assim: posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse: pode. O senhor já foi evangélico? Ele olhou para mim como: você vai, tragam ele pregar aqui uma hora, traz ele pregar aqui. Ele olhou como ele olha assim, bem sério assim, ele é meio durão na palavra. Ele disse para mim assim: eu sou um pastor desviado. Falei: então fecha o olho que agora vai. Aí ele fechou o olho e Deus entregou. Falei: você quer voltar para Jesus? Ele falou: quero. E daquele dia em diante Deus começou uma obra na vida desse pastor. Eu sei da luta que ele passa, porque ele é meu amigo. Quem é amigo conta. Eu sei as provações que ele passa, mas eu também sei a chamada que Deus tem na vida desse homem. Eu sei que quem chamou ele foi Deus, queira Satanás ou não, mas a promessa na vida dele está de pé, e Deus está cumprindo. E muitos verão o Deus que nós servimos. E eu fiquei com aquela igreja naquele local só
pastor Assis está comigo. A única alma que Deus trouxe naquele lugar foi ele. Só para isso. Os outros já estavam comigo. E o pastor Assis foi embora para Cianorte, deu um vento tão grande, o homem foi para lá, o homem veio para cá, e a gente achava que era ali onde estava tudo nós juntos, mas não era ali não, a obra continua, Deus tem algo, Deus trouxe aqui porque precisa de você aqui, Johnny, Deus trouxe aqui porque precisa, tem algo, em todos os lugares Deus está precisando, e eu quero dizer que Alá é a Sebe, Alá Mandub, eu não sei quem é o pastor da igreja, mas eu vou arriscar nessa noite, se é o Senhor, Deus manda eu lhe dizer para o Senhor, que Deus vai trazer muita gente para cá, que é a promessa dele. Eu não sei se é o Senhor, mas o Senhor tem orado e tem dito: Deus, eu quero missionário nessa igreja. Pois então se prepare para receber, mas vai ter que discipular, porque Deus vai trazer coisas novas para este lugar. Rabai de Calabasuri me canta Labassurianda. E aí Deus começa a fazer essas coisas na vida da gente. Então eu imagino como que Deus é maravilhoso. Está de pé, a promessa está de pé. Agora o crente tem que ser ousado? Tem. O que é ousadia? Mas você vai ali naquele lugar, você vai abrir uma igreja ali, vamos falar isso para você, não vai dar certo. Você vai dizer: não, mas foi ali. Não deixe que os outros roubem o teu milagre. O que chegaram da casa de Jairo falando para Jairo? Imagina Jairo longe de Jesus. O cara chegou assim e falou assim: Jairo, deixa Jesus quieto de lado. Tua filha estava doente, mas agora infelizmente já morreu. Nós só precisamos cuidar do enterro. Jairo, vamos para casa. Não incomodes o mestre, mas vamos para casa. E Jairo está próximo de Jesus. Jesus tinha um ouvido excelente. Jesus ouve o que falou e falou: Jairo, não saia de perto de mim, fica aqui comigo, porque hoje vai ter milagre na tua casa. O perigo de estar longe de Jesus é quando o diabo soprar no teu ouvido, que não tem jeito. Sopraram no ouvido de Jairo, que era para Jairo deixar Jesus, mas Jesus disse: não, Jairo, nós vamos chegar na tua casa, deixa eu só curar essa mulher aqui que está 12 anos precisando do milagre, e eu já estou indo para a tua casa. Eu só preciso dar um pouquinho de mais atenção, porque essa também é filha de Deus. Ela está quebrada, não tem dinheiro, gastou tudo lá com o médico, mas ela também precisa do milagre. E assim que ela for curada, a gente continua chegando mais animado. Aí está chegando o povo, está o povo na casa de Jairo chorando, e aquele povo glorificando, dizendo: a mulher que a gente conhecia foi curada, vamos junto com Jesus. Jesus chega lá na casa de Jairo, e o povo está chorando, e Jesus está dizendo: ei, fica tranquilo, vai ter milagre. Entra na casa, pega na mão da menina e diz: levanta. É assim que Jesus faz, é do jeito que Ele quer, não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele quer, mas Ele precisa de crente ousado. Tenha ousadia, não deixa que alguém detenha o teu milagre no meio do caminho. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, e eu sei que elas irão se cumprir. Eu sei, irmão, você está passando bastante luta, então fique tranquilo, porque vai vir grandes vitórias para a tua vida. Para você receber milagre, tem que passar luta. E eu sei que as lutas que você está passando vai servir para incentivar alguém. Quando alguém diz: rapaz, eu estou pensando, por que está mais? Rapaz, eu já passei por isso. Imagina, eu estava falando, agora, irmãos, eu estou fazendo algumas coisas aqui em Cascavel, e quando eu abro a oportunidade eu prego. E eu estou trabalhando no Uber, de vez em quando. Aí eu vi que esse negócio deu, eu estava trabalhando no Uber, e esses dias uma pessoa falou para mim que tinha saído, a situação dele estava tão difícil, e que o amigo dele estava na cadeia, e que pegou não sei quantos anos, e que o amigo dele não tinha nada a ver, mas que estava junto. Daí imagina o Márcio com um cara desse, dizendo: rapaz, eu já fiquei lá, eu nunca fui para a cadeia, eu não sei como é que, entende? Eu falo que Jesus é bom, mas eu não tenho a experiência que ele tem. Deus usa cada um de uma forma diferente. Deus não chamou você para pregar para qualquer um não, Márcio, é para entrar na boca mesmo. É para falar para o cara que diz: rapaz, esse cara aqui, se ele sair na rua vai morrer. É esse que Deus vai te colocar. É esse que vai testemunhar, dizer: um dia alguém chegou e levou Jesus para mim. Jesus trouxe uma palavra e falou de Jesus, e agora eu estou aqui para te servir ao Senhor. O mesmo Deus que faz milagre no passado continua fazendo milagre. Crente ousado não olha para os obstáculos. Então a primeira coisa para a gente relembrar, a primeira coisa você vai dizer para o irmão: vamos tomar uma iniciativa para a gente ver o milagre? Vamos tomar uma iniciativa, né, pastor? Tomemos a iniciativa, eu, pastor Assis. Vamos falar, vamos lá, pastor Márcio, vamos lá, pastor Jonathan, vamos lá, o pastor da igreja. Tomei uma iniciativa, então, e agora? Agora vai vir. Rapaz, o primeiro dia estava tão animado, no outro culto não estava não. O que você tem que ter? Perseverança, não pode desanimar.
Rapaz, quem sabe alguém olhou e disse: rapaz, não vai dar certo, o telhado é liso, vai correr o risco desse homem que já é paralítico cair daí de cima, vai cair, rapaz, não vai dar certo. Mas imagina a fé deles: não, a gente vai, depender da gente vai acontecer. Eu fiz muita obra de Deus desde quando pequeno, irmãos. Eu nasci em um lar evangélico, eu cresci, passei inúmeras tempestades, lutas na minha vida. E eu estava em Foz do Iguaçu, quando fala, eu não sei como é que eu não cheguei a andar com o Márcio lá. O Márcio conhece todos os pastores que eu conheço lá, só nós que não se conhecíamos lá. Conhece o Vilmar, conhece aquele fulano, conhece até os bandidos que morreram lá, desconhecia. Tive naqueles lugares lá no Jupira, Braz, tudo aquele lugar, nunca se encontramos com o Márcio lá. Então Deus trouxe nós para se encontrar aqui em Cascavel. Lá quando eu levava a palavra de Deus, o pastor Carlos Almeida, que é possível que esse você conheça, porque ele é o pastor do Jupira. E o pastor Carlos Almeida, quando a gente fazia a obra de Deus, a obra missionária, e o pastor Carlos me ensinou tanta coisa junto, e ele dizia assim: se você não tem fé, não se meta na minha fé. E o pastor Carlos, ele era, nossa, eu aprendi tanto com aquele homem. Aquele homem, às vezes assim, a gente andava junto, fazendo missão junto com ele, e ele fazia o que você falou. Até hoje ele faz, ele vende pão até hoje, vende pão e cuca. Ele, às vezes, quando a pessoa não tinha, ele dava cuca, mas não perdia a oportunidade. Deixa eu orar para você depois, posso orar? E aí ele orava: Deus abençoa, fala na vida das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a pessoa começou a orar, já chora. Aí ele dizia, Deus tomava e começava a chorar, dizia: Jesus te ama, procure uma igreja. Ele não dizia: vá para mim, aquilo que você falou, procure uma igreja, Jesus te ama. O pastor Carlos me ensinou muito, e uma das experiências que eu tive no campo missionário é que uma vez o pastor Carlos estava todo animado. Esse testemunho está numa apostila dele, todo animado. Ele tinha comprado uma Brasília por R$30. Como assim, pastor? Não, é que ele só tinha 30 no dia que ofertaram a Brasília para ele. Ele chegou na casa e falou: eu vou comprar uma Brasília. Aí o cara falou para ele: então a Brasília é boa, tu vai comprar? Ele disse: vou. Aí a pessoa olhou para ele e disse assim: e quanto tem para dar de entrada? A Brasília era R$1.600 na época, em que o salário mínimo acho que era uns 350. Então era uma Brasília boa, né? 350 ou R$600, era 1.600. E eu me lembro muito bem que ele disse assim: eu tenho 30, só está faltando 1.570. Ele disse: mas a Brasília vai ser minha. E ali ele saiu, Deus começou a trabalhar, pessoas foram abençoando. Quando foi de noite ele tinha 600, ele estava todo animado, disse: está pertinho. E ele comprou a Brasília dele, estava todo faceiro com aquela Brasília. A gasolina estava baratinha naquela época, irmão. Nós quase enchimos o tanque da Brasília. Eu me lembro que ele põe R$10 para nós ir para a Argentina fazer a obra. Ele põe R$10 na Brasília, não deixou nada, era o 10 que tinha, ele põe 10 de gasolina. Dava para ir com 5 e voltava, irmão. A gasolina naquela época, não sei se era R$1,99, não me lembro bem. Mas era baratinha a gasolina. Eu sei que o álcool era R$1, acho que a gasolina era R$1,65, eu acho. Faz muito tempo. E eu me lembro que ele colocou e nós fomos para a Argentina fazer a obra de Deus, todo animado com aquela Brasília, o filho dele junto. E ao passar pelo Porto Iguaçu, quando a gente virou para ir na rádio, atrás do cassino, que tem assim, a rádio fica para lá, quando ele virou assim, veio um argentino e bateu na Brasília dele, do lado da rádio. Quando bateu na Brasília dele, nós não tinha aquela carta verde que tem que ter quando atravessa, a gente atravessava pertinho, não precisava, só passava com a identidade, estou indo ali e já volto. E naquilo ali o argentino chegou e disse: é pastor, tem dinheiro, a Brasília já está presa, os polícias já chegaram da Argentina, já pegaram ali, já colocaram, tudo que eu estou falando é verdadeiro. Eu olhei para o pastor Carlos, ele olhou para mim e disse para mim: eu vou para a cadeia agora e você vai fazer o programa. Deus vai trabalhar no meio disso. Ele falou: tem que ir, porque mesmo que eu tenho que ir, você entra a fazer o programa, eu vou lá para a delegacia, Deus vai entrar comigo, alguém vai me tirar de lá, e você dá uns glória ali e avisa o que aconteceu comigo aí, tá? Aí, nesse meio termo, chega um argentino, cristão, olhou para o pastor Carlos e falou assim: você é pastor? Ele falou: sim. Está sendo a obra de Deus? O pastor Carlos falou: sim. Ele disse: queda tranquilo, Deus te dará um coche melhor. Ou seja, fica tranquilo, pastor, Deus vai te dar um carro melhor, você está fazendo a obra de Deus. O pastor Carlos ficou alegre.
Ele já acreditou, rapaz, eu vou ganhar um carro melhor, deixa esse carro aí. O carro foi preso. Nessa ocasião eu entrei na emissora, fiz a oração, disse: irmãos, se tiver algum irmão argentino que puder falar bem o espanhol, argentino tem que falar bem o espanhol, né? Que vão até a delegacia. O pastor Carlos acabou de sofrer não aconteceu nada com a gente, mas a Brasília dele bateu, ele está na delegacia. Nisso, um dos diretores da rádio, na época, não me lembro o nome agora, e também não quero citar o nome, mas não me lembro bem qual que era, se era Balatorro, qual era um dos diretores da rádio. Ele ouviu, né, que a rádio era uma rádio muito boa, até hoje é boa, a Rádio Melodia, e ele ouviu e foram lá, chegaram lá e já socorreram o pastor Carlos, mas a Brasília ficou lá, soltaram o pastor Carlos chegou faceiro, já tinha acabado o programa. Eu falei: e agora, pastor Carlos? Ele disse: agora é que nós vamos a pé para o Brasil. Falei: você ponhou tudo 10 anos? Ele falou: tudo, e o tanque ficou quase para metade. Ele falou: mas vamos embora a pé, vamos a pé. Fizemos da Argentina lá no bairro onde ele morava, aproximadamente 12, 13 quilômetros, e o pastor Carlos vinha faceiro comigo, irmão. Eu dizia assim: mas esse homem é crente, hein? Eu estava com ele, eu dizia: rapaz, eu nem sabia porque que Deus estava comigo. Às vezes, porque a minha esposa às vezes fica: como é que você está assim? Porque, irmão, se você anda com quem tem fé, se você anda com gente corajosa, vai ser corajoso. Não anda com gente que quer te pôr para trás, não, que você vai cair. Pega na mão de quem tem fé, pega na mão de quem acredita em você. E o pastor Carlos sempre dizia: Deus vai fazer coisa grande. Para concluir, irmãos, o pastor Carlos, então, nesse meio termo, eu ia fazer o programa, e aí ele arrumava uma oferta, daí que tinha que pagar o carro do argentino, pagar a Brasília dele para tirar. Irmão, na época complicou tudo. E o pastor Carlos, então, para a gente concluir, o que eu estou falando, porque ele é meu amigo, é um pai na fé para mim. O pastor Carlos foi pregar em Chapecó, e a Brasília dele presa, e ele foi fazer obra. Ele é missionário até hoje, ama a missão. Missão em Chamas é um projeto que ele tem, e eu faço um culto de missão, e ele que patrocina todo o trabalho que fazemos lá em Ibema. E aí o pastor Carlos foi pregar em Chapecó, e na pregação que ele estava pregando, um irmão que era dono de uma garagem olhou para ele, disse para ele assim: o senhor podia ir lá em casa amanhã? Ele ficou tudo alegre, né? Ele falou: rapaz, vem coisa boa aí. Aí o pastor levou ele lá, o pastor chegou lá e olhou para ele, disse para ele: o irmão que convidou o senhor, ele tem uma garagem, pastor, ele quer que o senhor vá lá tomar um café. Ele disse: tá bom. No outro dia o pastor Carlos chegou lá para tomar o café, pousou na casa do pastor em Chapecó e chegou lá. Quando ele chegou lá, nessa época, irmão, não tinha muito carro bom não, viu? Eu estou falando de alguns aninhos atrás, tá? Pelo menos 20, 30 anos já. Também, acho que uns 22, 23 anos atrás estou falando. Imagina quais são os carros top de 22 anos atrás, Opala, Commodoro, outros carros assim, né? Era ou não era, né? Quem tinha um Commodoro dramático, meu Deus, né, pastor? Lembra ou não lembra? Meu Deus do céu. E o pastor Carlos então chegou lá, e o homem olhou para ele e disse para ele assim: ó, eu tenho uma Belina 2, com ignição eletrônica. Com ignição eletrônica, já não era algo simples, com ignição eletrônica. Você quer levar? Eu estou dando para a obra de Deus. Na mente dele veio a palavra do argentino: Deus te dará um carro melhor. E dali não parou mais. Aí hoje eu acho que o pastor Carlos tem até um Sandero hoje. Hoje já foi indo. Tem casa que Deus deu para ele. Mas nem isso livrou o pastor Carlos de enfrentar provações. Eu andei junto com homens de coragem, homens de fé. Deus está dizendo para nós nessa noite: não ser vencido pelos obstáculos. Diga para o teu irmão: vamos ter perseverança que vem milagre. Vamos ser ousados. Ousadia. Mas aqui o texto diz assim, que quando trouxeram um homem, vamos voltar para o texto um pouquinho, e aí descobriram o telhado. Agora eu imagino você no meio de um culto. O culto está acontecendo e está abrindo um buraco aqui. Isso, o que está acontecendo? Aqueles homens lá estão, e daqui a pouco vem baixando uma cama. Alabaia sai de calabaço. Eu não sei se você consegue entender uma cama descendo com um paralítico. E os homens estão descendo a cama. Quando a cama é tocada no chão, Jesus olhou para aqueles homens. Jesus, uma coisa que tão interessante que eu imagino, é quando ele diz assim: e vendo-lhes a fé deles, disse ao homem: está perdoado o teu pecado. Rapaz, tanto serviço para o homem falar, tanta coisa para falar isso aí. Foi o que os murmuradores disseram, está aqui no texto, tanta coisa, e acha que é Deus, agora está perdoando o pecado. Foi o que os fariseus arrazoaram no seu coração, tanta coisa para isso.
Quando você vai contar uma benção para o irmão, não fala assim, mas só isso aí? O invejoso sempre fala. Se olha no teu caso assim, garanto que está devendo tudo. É ou não é? O pastor Eliseu está de HB20, não vai conseguir pagar. Para a honra e a glória do Senhor, está tudo em dia. E eu creio que Deus vai continuar. Mas se Ele permitir que aquele vá, Ele me dá outro melhor. É, pastor? Pastor, se Deus quiser, na próxima já vai começar a andar de Hilux. Amém, pastor? Amém? Louvado seja Deus, é fiel, irmãos. Ele cumpre as suas promessas. Mas precisa confiar em Deus. Eles olharam e disseram isso mesmo. Foi isso que o texto diz. Foi isso, pastor? Razoável disseram, tá, perdoar pecado. Aí sabe o que Jesus olha para eles? Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem não só tem poder para perdoar pecado. A ti te digo, o paralítico, olha, imagina o paralítico. O paralítico não está entendendo nada. Está perdoado os pecados, que maravilha. Eu não sei o que o paralítico tinha cometido, eu não sei o que ele tinha. Mas imagina que eles, já está bom, que maravilha. Ele está dizendo que os meus pecados são perdoados. Mas por aqueles outros que estavam ali dizendo, tudo esse serviço, descobrir telhado só para isso aí, Jesus, para que saibam. A ti te digo, paralítico, levanta, toma essa cama e anda. Levanta, pega a sua cama e anda. E vendo-lhes a fé deles, Deus quer ver a tua fé. A segunda coisa que você não pode, a quarta, a primeira iniciativa, a segunda perseverança, a terceira ousadia e a quarta fé. Tem que ter fé. Você tem fé que Deus vai fazer milagre? O horário está indo embora. Você tem fé no teu milagre nessa noite? Você acredita no teu milagre? Se você crê, o mesmo Jesus que operou milagre, e o pastor falou aqui, vocês vão e eu vou, está com vocês. Ele está aqui. Ele está aqui. Quem crê que Jesus está aqui, levante sua mão. Quem crê que a sua presença é real neste lugar? Você quer ouvir Deus falar mais ainda com você nessa noite? Então fique de pé. Fique de pé. Alabaia sai de calabaçuri me canta alabaçurianda. Com a permissão do pastor, eu quero fazer um convite. Posso fazer, pastor? Eu quero fazer alguns convites que o Espírito Santo coloca no meu coração. Você que diz, olha pastor, eu tenho vontade de fazer a obra, eu tenho desejo. Mas talvez, como disse a minha esposa, foram tantas lutas, tantas coisas que vão acontecendo que a gente vai, Senhor, será que é eu mesmo, Senhor? Será que o Senhor ainda conta comigo? Culto de missão, culto de missão? Culto de missão é culto de renovação. É culto de você dizer, Deus, eu estou aqui, hoje eu vim. Fazer missão, irmão, tem muitas formas de fazer missão. Fazer missão é falar de Jesus para o teu vizinho, para o teu amigo. Fazer missão é que nem o pastor, não é necessário também só lá, mas a missão começa dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio do lar, aonde você estiver, você é um missionário. Eu quero te convidar nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o pastor dessa igreja vai orar, tem até azeite aqui em cima. Os pastores também estão aqui, eu sei que tem homem de Deus. E você diz, eu quero receber um renovo de Deus na minha vida. Eu quero receber um renovo de Deus no meu ministério, na minha chamada. Eu quero sentir isso de volta. Eu quero sentir algo queimar. Sabe quando esse dia o pastor, nós estávamos nos programando com o pastor para fazer um dia um culto, busca pelo Espírito Santo. Para ver aqueles bate. O pastor deve ter visto isso. Pessoas cheias do Espírito Santo falando em língua e mistério. E outro tenta parar ele não para. É pior ainda, não mexe com ele que vai ser pior. Amém? A gente precisa, irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa de palavra, mas a igreja do Senhor também é o que Jesus falou. Vocês irão em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ele declarou isso. Falarão novas línguas. O Senhor quer te encher. E eu quero te convidar você nessa noite. Se você sente no teu coração, irmãos, você que conhece já, eu sei que talvez hoje não tenha ninguém aqui que não conheça a palavra. Eu gostaria que você deixasse o seu banco e viesse aqui. Se me desse a oportunidade, eu queria ver o Johnny cantar um hino para me orar.
Se tem jeito, pastor, tem o playback, está na agulha. Já que é missão e você quer vir aqui, Deus, irmãos, Deus me mostra até quem tem vontade aqui. Eu podia até chamar Rabai, Comendihai, que leva subinai, leproacebe alamandubi fácia. Não dá para parar, não dá para desistir agora. Decolebrai, decanta labassurianda. Ele está presente aqui. Eu quero que você nessa noite dê lugar ao Espírito Santo. O lugar aqui, a casa é dele. Eu sei, eu já tomei a liberdade, porque Deus está falando aqui neste lugar. Deus marcou esta data com você nessa noite. Deus está trabalhando, Deus está falando. Eu vejo aqui Deus levantando a geração de missionários nessa igreja. Eu tenho orado para isso, pastor? Tem orado? Então se segura. Abai de calabassuri me canta labassurianda. Eu quero convidar você a vir para a frente do altar, mas é você vir com vontade. Eu quero ser renovado, eu quero ser cheio. Pastor, assim ainda vai ajudar eu a orar. Nós vamos clamar. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você diga, eu quero vir como uma atitude, dizer, eu preciso, eu necessito. Eu sei que essa aí não ia precisar nem chamar. Deus já estava falando desde o início. O Senhor diz assim, são muitas pedradas, pancadas, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece o teu coração. Ele sabe que algo no teu coração é um chamado. Arde no teu coração a chamada missionária. Se prepare, porque teus pés pisarão em muitos lugares. Cantarábias. Eu quero te dizer que a casa nessa noite está cheia. Há uma nuvem de glória neste lugar. Ele está presente aqui, aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Eu sei que tem. Eu quero receber essa unção. Eu preciso. O que é isso? É um renovo, é algo diferente. Eu falava em língua, agora não falo mais. Pois nessa noite é a noite de você falar em mistério com Deus. Pois venha para frente, porque Deus vai falar. Venha para frente, porque Ele está aqui. Eu só vou tomar algum tempinho aqui para mim ir falando, só para ir lembrando daquilo que Ele já prometeu. E daqui um pouquinho o pastor desta igreja, em concordância, enquanto não sei nem o hino que o Johnny vai cantar, mas esse hino que ele vai cantar é Deus falando com você. Eu não sei qual é o louvor que Ele colocou, mas é Deus dizendo para você, Ele ainda conta com você. Ele ainda acredita na tua chamada. Ele ainda acredita no teu ministério. Ele ainda tem algo para fazer na tua vida. E você pode ter dito, Deus, e agora? O que é que a gente faz? Pode adorar, irmão Johnny, aleluia. Enquanto ele adora, se você quer, pode vir para frente. Nós queremos orar, nós queremos pôr as mãos sobre vocês, como diz a palavra, e pôr a mão sobre eles. Eu sei que a casa é dele, que ele está presente neste lugar. Eu sei que já há lágrimas aqui no altar. Deus já respondeu a oração. Valeu a pena vir aqui. Valeu a pena você estar aqui, aleluia. Tei calabaia sei de calabassuri me canta labassurianda. Tei alabassudecai. Ele está presente na casa. Ele está presente neste lugar. Eu tenho se agradado de ti, filho. Muitos não te entendem, não te compreendem, mas é porque coloquei algo sério na tua mão. Se não entrar pela porta, não é para aceitar mesmo, porque pela janela só entra aqueles que não são. Mas o Senhor diz para ti, filho, continue levando a minha palavra da forma que tem levado, porque tenho eu me agradado de ti. Mas eu vejo você com a bandeja de azeite e um algodão. Dentro desse algodão você passa nas feridas que o Senhor vai enviar para este lugar, pois virão muitas pessoas machucadas, e o Senhor diz, e tu deitará azeite sobre as feridas, e o Senhor que vai curá-lo, diz o Senhor nessa noite. Receba de Deus nessa noite, aplauda Ele, porque Ele está presente na casa. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, Deus de maravilha, Deus fiel, Deus poderoso. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Palavra poderosa, revelada, profética.